Quando Deus nos criou Adão e Eva, o ser humano, à sua imagem e semelhança, Ele o fez com o propósito de que nós, seres humanos, o glorificássemos, exercendo um domínio responsável sobre a criação. Ele criou todas as coisas e fez o ser humano por último e entregou a sua criação nas mãos do ser humano para que este vivesse de uma maneira responsável o domínio sobre essa criação, desfrutasse dela. Entretanto, o primeiro casal, Adão e Eva, e nós, neles, rejeitamos a Deus no Éden. O ser humano rejeitou viver para a glória de Deus, preferindo viver para si mesmo, acreditando que estava destinado a algo maior do que ser criatura. O homem pensou que poderia ser como Deus. Adão e Eva pensaram que poderiam ser como Deus. Esse pensamento foi o início de sua ruína, o início da ruína de toda a humanidade. O pecado original, nome dado pelos teólogos ao primeiro pecado, que tornou todo homem, toda mulher, todo ser humano pecador, não foi propriamente ter comido do fruto da árvore do bem e do mal. Nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, e esse escrito de uma maneira mitológica, muitos imaginam que literalmente tinha lá uma árvore, ela tinha talvez um fruto vermelho que era do bem, outro fruto amarelo que era do mal. E daí o homem foi lá e comeu, talvez, puxa, ele podia ter comido do bem, mas ele foi lá e comeu do mal. Isso é uma maneira mitológica de dizer, sinceramente, que o pecado do homem foi ter dito não para Deus. O problema do homem não foi um comportamento mau. Ah, Senhor, não, eu vou comer sim, eu vou comer esse fruto sim. Não, não foi isso. O problema que está ali sendo mostrado é o homem ter rejeitado Deus. Essa é a questão. Comer daquela árvore é simbolizar que o homem estava dizendo para Deus: eu sou Deus de mim mesmo. Eu vou determinar o que é o certo e errado para mim. Eu vou daqui em diante fazer minhas próprias escolhas. Eu vou existir sem depender do Senhor. Era isso que estava em jogo. Era esse o desejo de ser como Deus. Eu não preciso de Deus. Eu serei meu próprio Deus. Eu vou escolher meus caminhos. Eu vou andar na minha própria verdade. Eu existo sem Deus. Eu vou subsistir neste mundo sem Deus. Deus já tinha avisado o ser humano. Se você escolher viver desta forma, certamente morrerá. Era um aviso, não era uma condenação, não era uma punição, mas um aviso. Certamente você morrerá. Ora, não existe vida fora de Deus. Deus é vida. Se você não viver subsistindo em mim, você não existirá. Você não subsistirá. Você não tem vida própria. Você não é um ser autoexistente. Você não é Deus. Eu te criei. Mas o ser humano resolveu dizer para Deus: não, eu vou sim existir. E ele pulou para fora de Deus. Ele desistiu de Deus. E então encontrou morte. Deus havia avisado: certamente morrerás. Então eu quero dizer para você que o problema do homem não reside no problema comportamental, num problema moral. Isto pode ser tratado através de uma boa educação. O problema do homem é maior do que esse. É o problema do pecado original. O problema do homem
é querer ser autoexistente, autossuficiente, é querer ser Deus de si mesmo. Sem dúvida que o problema comportamental, moral, traz sobre nós problemas sérios, mais pecados. Pecamos, mas nós pecamos porque nós pulamos para fora de Deus. Nós pecamos porque um dia decidimos ser senhores de nossas próprias vidas. E desde então nós estamos vivendo debaixo da lei do pecado. Nós nos colocamos debaixo do decreto existencial da lei chamada pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado original colocou toda a humanidade que estava no ventre de Eva debaixo do seu poder e do seu escrito de condenação à morte. E a partir de Adão e de Eva, todo ser humano já nasce sob o domínio do pecado e separado de Deus. E essa é a razão pela qual Jesus Cristo se fez homem. Porque o pecado trouxe sobre nós, seres humanos, condenação. Fomos todos condenados à morte. E ela passou a reinar sobre nós.